Olá, meus queridos! Voltamos aqui, então, mais uma vez com a parte 2 da lição 132. Sejam muito bem-vindos, vocês que já estavam assistindo. Você que não assistiu ainda a parte 1, volta na parte 1 da lição 132, que é bem importante assistir a parte 1 primeiro, para depois dar sequência na parte 2, certo? E a gente vai de novo para dentro da sala de aula. Entrega a Jesus e ao Espírito Santo toda a nossa capacidade de aprender, toda a nossa sinceridade e vontade em querer aprender, a nos desfazer das nossas crenças, das nossas certezas, abrir mão do nosso sistema de pensamento, abrir mão do professor ego, para nos entregar para um novo professor, para o professor Jesus, para o professor Espírito Santo e para o seu sistema de pensamento de perdão. E a gente segue então na sequência da lição 132, que diz: libera o mundo de tudo aquilo que pensava que fosse. E a gente vai seguir nessa ideia diretamente na lição. E Jesus diz, seguindo, né? E alguns achá-la-ão nesse curso, achá-la-ão que? A cura. E alguns achá-la-ão nesse curso e os exercícios que fazemos hoje. A ideia de hoje é verdadeira porque o mundo não existe. Mais uma vez, um curso em milagres não é o único caminho para vivenciar e aprender essa verdade. Então Jesus disse, alguns achá-la-ão, a cura é a verdade, né? Nesse curso. Mas existem outros caminhos também. No fim, todos os caminhos levam a Deus no final, porque não existe outra vontade senão a vontade de Deus para o seu filho, que é despertar desse sonho de separação, né? Além disso, conforme tenho enfatizado, o professor Kent fala repetidamente, Jesus literalmente quer dizer que não há mundo. Inclusive, nem tem meias palavras, nem enrola, nada disso. E nem está subentendido, que nem muitas ideias no curso está subentendido. E o professor Ken, como um professor muito experiente, ele tem tanta experiência com esse curso e ele teve um relacionamento tão íntimo com a Ellen e o Bill, que a Ellen, né, foi a escriba de um curso em milagres e o Bill também foi seu ajudante ali em todo esse tempo que ela recebeu esse curso. Então o professor Ken, ele teve um relacionamento tão íntimo com os dois num tempo tão longo que ele com certeza tinha, se alguém tinha como fazer esse material, era o professor Ken. Então, às vezes, ideias que estão subentendidas no livro, o professor Ken clareia pra gente, né? Mas essa ideia de que o mundo não existe não tá floreada, não tá, como é que a gente diz, camuflada, não precisa ser clareada, porque ele diz com todas as letras, tanto que acabei de ler ali naquela última frase ali da lição, que Jesus diz, a ideia de hoje é verdadeira porque o mundo não existe. Então Jesus literalmente quer dizer e diz que não há mundo, né? Ele não quer dizer simplesmente um mundo de dor, sofrimento ou doença, mas absolutamente tudo no mundo da percepção. Uma vez que toda materialidade tem forma, muda e finalmente morre,
A ideia de hoje, libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse, é verdadeira porque o mundo não existe. E se existisse, eu não teria o poder de libertá-lo. O que posso fazer porque ele é mantido em cativeiro apenas pelo tomador de decisões na minha mente. Mais uma passagem da lição, Jesus diz: e se de fato o mundo for a tua própria imaginação, então pode soltá-lo de todas as coisas que jamais pensaste que ele fosse, apenas mudando todos os pensamentos que lhe deram essas aparências. Em um nível prático, o professor Ken fala, não precisamos ser metafísicos. Enquanto eu me identificar com o ego e escolher aprender com ele, vou me sentir separado e culpado. Uma vez que a culpa exige punição, sou impelido pelo medo a projetá-la para fora do meu ser. Para fora, né? Em uma forma mal adaptada de me livrar dela. Põe mal adaptada nisso, né? E então acredito que minha culpa, agora presente em outros na forma de pecado e vitimação, está em suspenso para me atacar, pois essa é a natureza do pecado. Eu, então, não posso deixar de perceber um mundo no qual sou vulnerável e no qual a ameaça existe em todos os lugares ao meu redor. Quase sempre existe muito pouco que eu possa fazer a esse respeito. Uma vez que troco de professores, no entanto, libero minha culpa por retirar suas projeções. Também posso estar em paz porque o amor de Jesus está comigo, em vez do ódio do ego. Para afirmar mais uma vez, quando nossos pensamentos mudam, é nossa percepção do mundo que muda, não o mundo em si. Por exemplo, as pessoas não vão mais ser percebidas como inimigas, mas como amigas, que são tão insanas quanto nós. Ai, gente. Assim, todos nós fazemos a mesma jornada para casa. Ainda que uma parte de nós não acredite que merecemos voltar a algum lugar no qual nem mesmo acreditamos estar. No entanto, nossas mentes certas não veem mais o mundo como nosso inimigo. Como Jesus nos diz depois no livro de exercícios, pois escolhemos ser seus amigos. Ele vai falar isso lá na lição 194. E Jesus segue na lição nos dizendo que os doentes são curados quando abandonas todos os pensamentos de doença e os mortos ressuscitam quando deixas pensamentos de vida substituírem todos os pensamentos de morte que jamais tivesse. Quando ele fala isso, que jamais tivesse, que jamais viesse, que jamais visse, a gente sabe o que quer dizer isso, né, gente? Quer dizer que, na verdade, a gente nunca saiu do céu, então, na verdade, a gente nunca teve um pensamento de separação, ou um pensamento de morte, ou um pensamento de projeção, um pensamento de culpa. Isso aí só faz parte de um sonho, e um sonho não tem efeitos, certo? E o professor Ken volta dizendo que Jesus não está literalmente sugerindo que saudemos os mortos, que por causa de nossas mentes curadas vão se levantar dos túmulos e nos agradecer. Claro que não, a gente sabe. Ao invés disso, ele está usando o simbolismo da Bíblia, na qual curar os doentes e ressuscitar os mortos são considerados como sinais da volta de Jesus, para falar da segunda vinda de Cristo, não de Jesus. A gente sempre interpretando de forma equivocada as coisas. A gente interpreta conforme a gente deseja, né? Não é segunda vinda de Cristo, não é a volta de Jesus.
É o despertar do filho, do seu sonho de doença e morte. É isso que é a segunda vinda de Cristo. Gravem aí, porque às vezes a gente tem muita confusão aí nessa frase da Bíblia, que é a segunda vinda de Cristo. Que nem sei se tem isso na Bíblia, mas muita gente fala da segunda vinda de Cristo. É o despertar do filho do seu sonho de doença e morte. Essa é a segunda vinda de Cristo. O ponto de Jesus é sobre meus pensamentos curados. Sempre é sobre meus pensamentos. Tudo é sobre os pensamentos, tudo é referente à mente. Quando aceito seu amor como única realidade da minha mente dividida, vejo a doença e a morte como expressões de insanidades do ego, da qual eu não faço mais parte. Posso voltar à insanidade, mas nesse instante santo, sabendo que Jesus está comigo, desfiz todos os pensamentos de separação, doença e morte. Mais uma vez, as ideias não deixam sua fonte. A ideia de doença e de um corpo que morre nunca deixou sua fonte, a mente. O doente pensamento de separação na mente. Quando eu me uno a Jesus, esse pensamento é desfeito e não pode mais ser expresso como um corpo doente ou moribundo. Meus olhos físicos podem perceber a doença e a morte, mas minha mente curada percebe que essas são apenas figuras em um sonho. E minha realidade e a de todos os outros está fora dele, fora do sonho. Esse é o significado de cura. Para repetir, Jesus não está falando sobre qualquer coisa específica ou externa às nossas mentes. Não está falando do mundo lá fora que a gente enxerga com os nossos olhos físicos. Suas palavras sugerem isso, mas uma vez que o mundo e os corpos são ilusões, a doença e a morte têm que ser ilusória também. Não podemos enfatizar com frequência suficiente que Jesus fala apenas de pensamentos. Pensamentos. Como ele diz no texto, esse é um curso em causa, não em efeito. O efeito é o corpo, a causa, nossos pensamentos. Voltando na lição, uma lição anterior, já repetida uma vez, tem que ser novamente enfatizada agora, pois contém um sólido fundamento para a ideia de hoje. Tu és como Deus te criou. Então, Jesus está trazendo de outra lição anterior, já repetida, para enfatizar agora ainda mais. Lembra que eu falei para vocês até que é uma lição que o estudante de um curso de milagres nunca mais solta? Sempre que a gente se vê em uma situação que a gente percebe a perda da paz, que a gente percebe que deve estar escolhendo errado, porque não está em paz, porque está transtornado, porque está triste, confuso, com raiva, com dor física ou psicológica, é lembrar dessa lição. Eu sou como Deus me criou. Voltando com o professor Ken aqui, ele nos diz, unindo-nos a Jesus, isso se torna não apenas meras palavras, mas a nossa realidade. Assim não levamos nada em nosso mundo pessoal ou coletivo a sério. Para repetir as linhas do texto. Portanto,
Aprende o hábito feliz de responder a toda tentação de perceber a ti mesmo como fraco e miserável com essas palavras: eu sou como Deus me criou. O Filho de Deus nada pode sofrer e eu sou seu filho. Essas palavras apontam para a realidade do nosso ser, o lugar interior que desmente o que o ego nos disse que era verdadeiro. Na verdade, não é um lugar, né, gente? É um lugar sim, mas na mente. Elas refletem o pensamento da verdade, a cuja presença, a separação e o sofrimento, o tempo e o espaço não podem vir. Como Jesus alegremente nos lembra, capítulo 27. Juntos nós podemos rir e podemos compreender que o tempo não pode invadir a eternidade. É uma piada pensar que o tempo pode vir a lograr a eternidade, que significa que o tempo não existe. Uma intemporalidade na qual o tempo torna-se real, uma parte de Deus que pode atacar a si mesma, um irmão separado como inimigo, uma mente dentro de um corpo, são todas formas circulares cujo fim tem início no seu começo, terminando na sua causa. Assim, nós alegremente permanecemos como Deus nos criou. E a gente volta na lição com Jesus, que pergunta pra gente agora: o que é a lição para o dia de hoje, se não um outro modo de dizer que conhecer o teu ser é a salvação do mundo? Se eu conhecer o meu ser, terei dito não ao ego, assim salvando minha mente do seu sistema de pensamento de culpa. Uma vez que mentes são unidas e o mundo é um produto da mente, o mundo é salvo também. Esse ponto, frequentemente repetido, vai ao cerne dos ensinamentos de Jesus em seu curso. E agora, Jesus diz na lição: libertar o mundo de todo tipo de dor é apenas mudar a tua mente sobre ti mesmo. Não existe nenhum mundo à parte das tuas ideias, porque as ideias não deixam a sua fonte e tu mantens o mundo dentro da tua mente em pensamento. É profundo, meus queridos. Para quem não quer ainda, não se sente pronto ainda para aprofundar realmente um curso em milagres, quem sabe, talvez, quem sabe, né? Não vai ser para todos. Esse caminho, né? Esse caminho, não agora, mas eu sei que para mim eu já escolhi. E eu sei que para boa parte dos estudantes de um curso em milagres também. E eu sou grata a isso. E o professor Ken volta aqui comentando esse último parágrafo, dizendo que isso é quase exatamente o que vimos no parágrafo 5 anteriormente, onde Jesus disse que não há outro mundo à parte daquele que desejas. Continuando com ideias não deixam sua fonte. Na verdade, né? A gente chegou aqui porque a gente desejava ver esse mundo, né? Aqui ele diz: não existe nenhum mundo à parte das tuas ideias, porque ideias não deixam sua fonte. Deveria estar claro que o mundo é libertado da dor e curado do sofrimento, incluindo a crença na morte, por você mudar a sua mente. Porque seus pensamentos são a causa da sua percepção de dor. Seus pensamentos são a causa da sua percepção de dor. Mude seu pensamento e a dor se vai. Essa mudança constitui trazer de volta a projeção, reconhecendo que o problema da dor não é externo no corpo,
mas interno, na mente. E o professor Ken pede que a gente o deixe repetir esse importante parágrafo do texto, explicando como escapamos de todo sofrimento. Desculpa, gente. Precisei de uma aguinha aqui. Agora, está sendo mostrado a ti que podes escapar. Essa é uma passagem do capítulo 27. Tudo o que é necessário é olhares para o problema assim como é e não do modo como o tinhas colocado. Na verdade, a gente não tem ideia. Quer dizer, a gente já sabe qual é o único problema. A gente continua insistindo no pensamento de separação, né? Mas a gente não pode desfazer o erro sozinhos. Só o Espírito Santo pode. Então a gente pede a Ele que a gente que possa nos mostrar como escapar desse olhar que a gente tem para todos os problemas, né? Como poderia existir uma outra forma de se resolver um problema que é muito simples, mas foi obscurecido por escuras nuvens de complicação feitas para manter o problema sem solução? É o que o ego faz, então como que a gente pode recorrer a ele para a gente ver de outro modo? Impossível. Sem as nuvens, o problema emergirá em toda a sua simplicidade primitiva. A escolha não será difícil porque o problema é absurdo quando visto com clareza. Ninguém tem dificuldade de tomar uma decisão para permitir que um problema simples seja resolvido. Se esse problema é visto como algo que está ferindo-o, e é muito fácil de ser removido. Assim, o professor Querente diz, o problema do sofrimento, que é o problema do mundo, não é nada mais do que um projeto do ego, designado a obscurecer a simplicidade da resposta, mudar nossas mentes. É impossível entender declarações como essas da perspectiva do corpo, da perspectiva do ego? Claro que é. Elas só podem ser entendidas de um ponto fora do sonho, acima do campo de batalha, com Jesus. Só então você poderá olhar para baixo, para o mundo, para o corpo e sorrir com gentileza diante do que até então parecia tão sério. De dentro do mundo, o sorriso que não leva nada a sério é um ataque e dificilmente amoroso, equivalente às pessoas batendo na cabeça de outras com o curso, dizendo, por exemplo, por que você está transtornado? Você não sabe que esse mundo é uma ilusão? No entanto, se você realmente soubesse que o mundo era uma ilusão, nunca poderia dizer isso para alguém que está sofrendo. Essas declarações deveriam ser expressas apenas quando você tem verdadeiramente claro, de uma posição de fora do sonho, que o mundo e o corpo são ilusórios. De outra forma, mais uma vez, esses ensinamentos gentis e curativos acabam se tornando ataques, porque a outra pessoa vai perceber como um ataque a gente dizer que o mundo não existe, que o problema dela é uma ilusão, que ela tá viajando, que ela é insana. Realmente. Não é a maneira mais amorosa a gente dizer, até porque a gente ainda tá dentro do sonho se identificando com o corpo, a gente nem consegue ainda olhar de cima do campo de batalha com Jesus. Isso ainda é muito teórico para nós, a gente tá muito no início do treino. Eu pratico. O maior número de vezes que eu consigo, eu pratico. Tento entrar no instante santo, olhar acima do campo de batalha com Jesus. Mas muitas vezes a gente só se lembra disso depois que a gente já tá mais calmo.
na hora do transtorno mesmo, na hora do problema mesmo, às vezes a gente esquece de olhar de cima do campo de batalha com Jesus, né? E a prática mesmo que Jesus pede pra gente fazer é justamente quando a gente está transtornado. Jesus volta aqui na lição dizendo que se, no entanto, és tal como Deus te criou, não podes pensar a parte dele, nem fazer o que não compartilhe da sua intemporalidade e do seu amor. Essas coisas são inerentes ao mundo que vês, a intemporalidade, né? Esse mundo cria como Deus? Se não o fizer, não é real e não pode ser em absoluto. Então, quer dizer, esse mundo que a gente tem aqui são características inerentes a esse mundo, a intemporalidade do amor de Deus. O mundo cria como Deus, senão não é real. O que não compartilha da sua intemporalidade e amor é o corpo e o mundo que fizemos. Em nossos sonhos febris, nós realmente acreditamos ter feito isso, mas na verdade foi apenas faz de conta. Na próxima lição, Jesus cita a intemporalidade como um dos critérios para avaliar nossas escolhas. Esse também é um dos argumentos que Jesus utiliza, como já vimos, para provar que o eterno e o perfeito Deus não poderia ter criado algo totalmente diferente dele. E ele continua na mesma veia. Se tu és real, o mundo que vês é falso, pois o mundo não é como a criação de Deus em todos os seus aspectos. E em última instância, né, gente? Mesmo que a gente continue insistindo em querer acreditar na realidade desse sonho aqui, isso não vai fazer com que ele seja real nunca. Esse é o critério que Jesus nos pede para aplicarmos. O mundo é uma expressão do perfeito amor de Deus intemporal e eterno? Esse padrão, então, forma a base para concluir que esse mundo imperfeito de tempo e morte não pode ser criação de Deus. Mas Jesus nos questiona para colocar essa nossa crença em tudo que a gente acredita que seja verdade à prova. Então ele faz mais uma vez, né, um curso em milagres é muito racional. Uma vez que Deus pode apenas criar como Ele mesmo, qualquer coisa que Ele crie tem que ser perfeita, imutável e eterna como Ele. Isso é verdadeiro apenas em relação ao Espírito, que é como Ele, não ao corpo. Então essa lição é crucial para entendermos a fundação não dualista do curso. E Jesus continua: e do mesmo modo como foste criado pelo pensamento de Deus, foram os teus pensamentos que fizeram o mundo e tem que libertá-lo para que possas conhecer os pensamentos com P maiúsculo que compartilhas com Deus. Precisamos libertar o mundo para que a gente possa conhecer os pensamentos que a gente compartilha com Deus, quer dizer, que a gente possa voltar a criar com Deus no céu, né? Assim como Deus é o Criador do céu e de Cristo, nós somos os criadores equivocados deste mundo. Portanto, não é responsabilidade de Deus libertá-lo, mas a nossa. Tudo que Deus faz através do Espírito Santo, a memória de Deus em nossas mentes, é nos lembrar de que o mundo realmente está em má forma e que não há esperança de salvação aqui. No entanto, pelo fato de ser uma situação que nós fizemos, podemos desfazê-la. Dessa forma,
nos lembrando da verdade da nossa realidade como único pensamento de Deus. E Jesus nos pede, libera o mundo. Mais uma vez, Jesus não está falando sobre qualquer coisa externa, pois o mundo não é nada além de um epifenômeno dos nossos pensamentos. Nós liberamos o mundo por liberarmos esses pensamentos, o que é alcançado por escolhermos o professor dos pensamentos de perdão. Libera o mundo, Jesus nos pede. As tuas criações reais esperam por essa liberação para te dar a paternidade, não de ilusões, mas como Deus na verdade. Deus compartilha sua paternidade contigo, que é seu filho, pois ele não faz distinções entre o que é ele mesmo e o que ainda é ele. O que ainda é ele é Cristo, porque Cristo e Deus são um único ser. Como Deus é o Criador de Cristo, nós, como Cristo, da mesma forma, estendemos o amor do céu e criamos como nosso Pai. Nossas criações são o produto dessa extensão e estabelecem nossa paternidade, inerente à nossa identidade como filho de Deus. E aí o professor Ken coloca uma passagem do capítulo 8 aqui que diz: a vontade do Pai e do Filho são uma só, por sua extensão. A sua extensão é o resultado da sua unicidade. E a sua unicidade é mantida pela extensão da sua vontade conjunta. Isso é criação perfeita pelos que são perfeitamente criados, em união com o Criador perfeito. O Pai tem que dar paternidade a seu filho, porque a sua própria paternidade tem que ser estendida para fora. Tu, cujo lugar é em Deus, tens a função santa de estender a sua paternidade, não impondo limites a ela. Mais uma parte da lição. O que ele cria, o que Deus cria, não está à parte dele. E em lugar algum o Pai chega ao fim para dar início ao Filho como algo separado de si mesmo. Isso aí a gente já tinha visto, né, gente? Deus é a causa, sim, né? Nós somos o seu filho, mas a gente não sabe onde termina o Pai e começa o Filho, porque somos uma extensão. Então, o que Deus cria não está à parte dele, separado dele. E em lugar algum o Pai chega ao fim para dar início ao Filho, como algo separado de si mesmo. Então não existe nenhum mundo, porque ele é um pensamento à parte de Deus. O mundo é um pensamento à parte de Deus, feito para separar o Pai e o Filho e arrancar uma parte do próprio Deus, para assim destruir a sua integridade. Então, essa maravilhosa declaração é outra expressão da unicidade do céu, onde não existe separação entre Deus e Cristo, nenhuma distinção entre o que é Ele mesmo, Deus, né, e o que ainda é Ele. Em nossa linguagem dualista, nos referimos a Deus como a fonte ou causa primeira e a nós, Cristo, como efeito. Aqui, dentro da linguagem que a gente precisa para entender um pouco, compreender um pouco, né? Mas no céu não existem dois seres separados, apenas um. Viu como é mais difícil para a gente entender? Aqui nesse mundo dualista a gente ainda precisa desse tipo de explicação para a gente ter um pouquinho de compreensão, né? Que Deus é a causa primeira, nós somos o efeito, mas mesmo assim nós somos tão unidos a Deus que a gente não sabe onde Deus termina e começa o Filho, né? A gente precisa de uma coisa assim para ter um pouquinho de compreensão, porque senão
Como que a gente vai compreender que não existem dois seres separados, apenas um? Então quer dizer que eu sou Deus? Aí é muito mais longe ainda do que é possível a gente compreender, né? Tem gente até, tem algumas linhas, algumas escolas que até dizem, né? Eu sou Deus. Mas uma coisa é a gente experienciar que a gente é Deus, outra coisa é a gente ficar tentando intelectualizar essa ideia, falar de boca para fora, né? Essa é ainda outra declaração da Fundação Não Dualista do curso. A expiação estabelece que, enquanto somos livres dentro da ilusão, para acreditar que alcançamos o impossível, não somos livres, na verdade, para mudarmos a imutabilidade da realidade. Nenhuma nota na canção do céu jamais poderia ser perdida. A completeza permanece completa, a totalidade permanece total, Deus permanece Deus. Mais uma passagem da lição. Um mundo vindo dessa ideia pode ser real? Pode estar em algum lugar? Nega as ilusões, mas aceita a verdade. Vamos voltar lá para não ficar perdido. Então, o último parágrafo da lição foi: não existe nenhum mundo porque ele é um pensamento à parte de Deus, feito para separar o pai e o filho e arrancar uma parte do próprio Deus para assim destruir a sua integridade. Um mundo vindo dessa ideia pode ser real? Pode estar em algum lugar? Nega as ilusões, mas aceita a verdade, Jesus nos pede. Outro tema-chave num curso em milagres. Somos solicitados não a afirmar a verdade, mas a negar a negação da verdade. Jesus está nos pedindo para olharmos com ele para o sistema de pensamento do ego, que é a negação da verdade, e dizer que essa não é mais a nossa escolha. Se olharmos honestamente para um mundo separado, através dos olhos de Jesus, reconheceremos como vindo do pensamento ilusório de separação, ele não pode deixar de ser irreal. Mais uma vez Jesus nos pede: nega que sejas uma sombra deixada por um momento sobre um mundo agonizante. Isso é o corpo. Uma sombra que, quando parece nascer, é deixada por um momento sobre um mundo agonizante. Mais uma vez, Jesus pede que a gente negue que a gente seja uma sombra deixada por um momento sobre um mundo agonizante. E o professor Ken complementa: isso é o corpo. Isso que a gente acredita que é uma sombra que, quando parece nascer, é deixada por um momento sobre um mundo agonizante. É um mundo agonizante porque vem de um pensamento de morte. E o que veio da morte só pode ser como ela mesma. Ideias não deixam sua fonte, mais uma vez. Até que a gente entenda, que a gente consiga compreender, ter um resquício da verdade nessa frase, Jesus não vai parar de dizer: ideias não deixam sua fonte. Então, o mundo é só o efeito de uma ideia que está na mente, não no cérebro. O pensamento do ego também tem que ser um pensamento de morte, porque é o oposto da vida. Lembre-se, o sistema de pensamento do ego começa com a declaração: eu existo porque destruí Deus. E sobre seu corpo morto de Deus, né? Eu permaneço supremo. A declaração do ego. Inconsciente para nós, né? Incidentalmente, essa sentença da lição é uma reminiscência das famosas linhas de Macbeth, exprimido um pouco antes da sua morte. Vamos ver o que ele disse. Essas famosas linhas de Macbeth.
extinga-se, extinga-se, breve vela. A vida é somente uma sombra que se move, um pobre ator, que se pavoneia e exaure sua hora sobre o palco, e então não é mais ouvido. Esses filósofos e poetas aí, eles tinham alguma noção da verdade, né, gente? Mais uma vez Jesus pede: libera a tua mente e contemplarás um mundo liberado. Tua e tu, nessa sentença, libera a tua mente e contemplarás um mundo liberado. Tua, nessa sentença, é porque antes ele falou tu também, né? Vamos lá, em cima. Nega que sejas uma sombra deixada por um momento sobre um mundo agonizante. Libera tua mente e contemplarás um mundo liberado. Então, tua, nessa sentença, se refere ao tomador de decisões. E Jesus está nos dizendo para fazermos outra escolha. Libere sua mente da tirania do ego, sob a qual você a colocou. E escolha meu amor em vez disso. Você então vai olhar para um mundo liberado da sua crença no pecado e nas projeções da sua culpa, pois em sua liberdade está a liberdade do mundo. O nosso propósito hoje, Jesus nos diz aqui, é o de libertar o mundo de todos os pensamentos vãos que jamais mantivemos a respeito dele, de todas as coisas vivas que vemos sobre ele. Mais uma vez ele nesse jeito de escrever, assim, de falar, né? Que jamais mantivemos, jamais vimos, jamais viemos. O foco é inequivocamente claro. Jesus está nos falando sobre nossos pensamentos, não sobre nossos corpos ou nosso comportamento, né? Mais uma vez, nosso propósito hoje é o de libertar o mundo, não é sair por aí querendo libertar o mundo, né, gente? Acho que a gente já tá bem treinadinho nesse ponto. Jesus fala aqui também nessa passagem, não podem estar aí. Não podem estar aí as chamadas coisas vivas que acreditamos estarem aqui. E nós também não podemos, pois estamos no lar que o nosso Pai estabeleceu para nós, junto com elas. O Filho de Deus é um. Quando seguro a mão de Jesus e caminho com ele para fora do sonho, não caminhamos sozinhos, pois caminhamos com toda a filiação para a casa que nunca verdadeiramente deixamos. Como nossa realidade poderia estar em qualquer outro lugar além de com o Criador da realidade? Que coisa mais linda! E nós, que somos como Ele nos criou, nesse dia queremos liberar o mundo de cada uma das nossas ilusões para que possamos ser livres. O que nos liberta não é fazermos algo com nossos corpos ou com os dos outros, mas liberarmos nossos pensamentos e praticar a ideia do dia. Libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. E aqui Jesus começa pedindo que a gente comece os períodos de prática de hoje de 15 minutos, nos quais hoje praticamos por 2 vezes com isso. Eu, que permaneço tal como Deus me criou, quero liberar o mundo de tudo que eu pensei que ele fosse, pois sou real,
porque o mundo não o é, e quero conhecer a minha própria realidade. Note o princípio de um ou outro de um curso em milagres. Ou Deus ou o mundo é real. Eles não podem coexistir como realidade. Uma vez que Deus e o céu são reais, tudo nesse mundo, incluindo meu corpo e personalidade, tem que ser ilusório. Jesus segue. Em seguida, apenas descansa, atento, mas sem tensão, e deixa a tua mente ser mudada em quietude para que o mundo seja libertado junto contigo. Se lermos cuidadosamente essa passagem permanece como uma das mais significativas de um curso em milagres. Primeiro, somos solicitados a descansar e estarmos atentos, mas sem tensão. Em outras palavras, essa lição não deveria produzir tensão, nem deveríamos lutar para fazê-la perfeitamente, impondo a nós mesmos a crença de que não estamos realmente aqui, uma coisa muito tola a se fazer. Lembre-se do aviso de Jesus logo no início do texto, no capítulo 2, que diz: o corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. As capacidades do corpo podem ser, e com frequência são, supervalorizadas. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. E aqueles que tentam negar, aqueles que o fazem, estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Jesus nos pede para deixarmos que nossa mente seja mudada em quietude, sem ficar esperneando, se escabelando, gritando, esbaforidos, Significado que o tomador de decisões decide estar quieto e em quietude. Silencia o sistema de pensamento do ego. Isso não é responsabilidade de Jesus. Uma vez que eu sou a fonte dos gritos estridentes do ego que abafam a voz pelo amor, eu sou o único que pode dizer que não quero mais ser aprisionado. Essa é a mudança da mente efetuada em quietude. Uma vez que estou quieto, minha mente é mudada pelo Espírito Santo, tendo eu levado minhas ilusões a ele. Nesse ponto, sua escuridão desaparece na luz da sua verdade. Nessa única sentença, portanto, encontramos encapsulado o processo de cura do curso. Levar a escuridão da ilusão à luz da verdade. Portanto, nossos pensamentos são curados, não por nós, mas pelo amor de Deus. O mundo é libertado também das garras da nossa culpa, desfeito finalmente pela expiação. E, para concluir essa lição, Jesus volta ao tema da unicidade do Filho de Deus. Não precisas reconhecer que a cura vem a muitos irmãos do outro lado do mundo, assim como aqueles que vês por perto quando envia esses pensamentos para abençoar o mundo. Então, você não envia literalmente esses pensamentos, porque não existe lado de fora para o qual enviar esses pensamentos. Ai, gente, não existe lado de fora pelo qual mandar uma cartinha pro outro lado do mundo, não. Uma vez que você escolhe o amor de Jesus, seu amor naturalmente se estende através de você. O que significa estender através da mente da filiação. Não existe nada mais. A linguagem de um curso em milagres com frequência parece sugerir que existe um dentro e fora. O primeiro se estendendo para o último.
O conteúdo por trás dessas palavras, no entanto, é bem diferente, porque não existe lado de fora. Uma vez que você se une a Jesus como seu professor, terá se unido à filiação. Um processo que encontra expressão na declaração de que você envia seus pensamentos para o mundo. Mais uma parte da lição. Mas sentirá a tua própria liberação. Vamos ver aqui, o professor Ken já tinha dito que a gente estava finalizando a lição, achei que já era fim, mas tem mais um pouquinho. Então, não precisa reconhecer que a cura vem a muitos irmãos do outro lado do mundo, assim como aqueles que vês por perto quando envia esses pensamentos para abençoar o mundo. Mas sentirás a tua própria liberação. Embora ainda não possas compreender inteiramente que nunca poderias ser liberado sozinho. Jesus não está nos pedindo para entender, por exemplo, que quando sou curado, não sou curado sozinho. Ou que quando abençoo o mundo, estou abençoando a mim mesmo. Mas vamos experimentar o amor, a paz e a alegria que vem quando liberamos os julgamentos e as mágoas e aceitamos que o amor de Jesus é tudo o que queremos. Quando a gente decide, o tomador de decisões da mente, que a gente não vai mais carregar julgamento, mágoa, culpa, é o tomador de decisões que decide liberar isso tudo. Porque a gente aceita que agora só o que eu quero carregar é o amor de Jesus, não quero carregar mais nada. Nossa, gente, isso faz tanta diferença, né? Cara, não quero mais nada, não quero carregar mais nada. Mágoa, julgamento, auto-julgamento, ataque, querer estar certo. Eu só quero o amor de Jesus, né? Tudo mais pode passar. Não, obrigada. Como tivesse numa festinha, que tivessem te oferecendo um prato e outro. Obrigada. Então, quando a gente aceitar que o amor de Jesus é tudo que a gente quer, a gente vai experienciar, gente, paz, alegria, amor, felicidade. Há uma adorável oração anônima que diz: eu não tenho nada, eu não quero nada, eu não sou nada, além do amor de Jesus. Em seu amor, a filiação é liberada como uma da sua carga de separação. Mais uma vez, Jesus pede que ao longo do dia a gente aumente a liberdade transmitida a todo o mundo através das nossas ideias, dizendo sempre que a gente se sentir tentado a negar o poder da simples mudança da tua mente, lá, tomador de decisões, que decide com que professor a gente vai seguir. Libero o mundo de tudo que eu pensava que fosse. E em vez disso, escolho a minha própria realidade. Jesus termina então a lição impelindo você a aplicar a ideia para o dia quando nos impelindo, né, a aplicar a ideia para o dia quando nos sentirmos tentados a negar o poder da nossa mente. E a gente é tentado o tempo todo a negar o poder da nossa mente quando a gente experiencia dores de toda espécie, conflito, raiva, ódio, sentimento de vingança, sentimento de vitimação, tudo que parece tirar a nossa paz, não importa o nome que a gente der.
a gente está negando o poder da nossa mente. A gente está negando a herança do nosso Pai, a herança de Deus. Negando a nossa natureza, o nosso ser. Sem essa aplicação, dia a dia, esses princípios não terão significado. Você, portanto, será tentado, quando se vir como vítima de algo ou de alguém fora de você, a acreditar que mudou de humor devido a qualquer coisa além do poder da sua mente. Mudei de humor porque o fulano tá de mau humor. Mudei de humor porque o fulano tá me incomodando. Mudei de humor porque o fulano não me deixa em paz. Mudei de humor porque tá chovendo. Mudei de humor porque alguém me ignorou ou porque alguém me tratou mal. Eu escolhi, o tomador de decisões da mente escolheu ficar transtornado. Não importa o que fizeram lá, parece que fizeram lá fora, né? Você então buscará algo que não esteja na mente para consertar a situação e fazê-lo se sentir melhor. Isso é negar o poder da mente, hein? A gente faz isso o tempo todo. Principalmente com dor física, não é? Física ou psicológica, né? Vou lá e tomo um remedinho. Mas tudo bem, né, gente? A gente também não pode, Jesus já disse também em outras passagens, que não é pra gente se sentir culpado. Enquanto a gente precisa ainda das nossas bengalinhas, a gente segue usando e treinando com o cursinho Milagres, até que vai chegar o dia que a gente vai, nossa, não sei o que aconteceu, mas não preciso mais de bengala. Enquanto isso, a gente continua fazendo isso, né? Buscando algo que não esteja na mente para consertar a situação e fazer a gente se sentir melhor. É isso que a gente faz. Não apenas você nega o poder da sua mente de torná-lo transtornado ou inquieto, mas também nega seu poder para torná-lo pacífico. Estou negando que foi o tomador de decisões da minha mente que escolheu ficar transtornado ou inquieto. E também nego que o tomador de decisões da minha mente tem o poder de me tornar pacífico, em paz, calmo, né? O poder da mente é devolvido a você quando você simplesmente diz que estava errado e Jesus certo. Próxima vez que eu tiver enxaqueca, eu vou fazer isso. Jesus, eu estava errado. Você estava errada, você está certo. E eu sou muito feliz por eu estar errada e você está certa. E você é o professor que eu quero. Então, corrige minha mente. Vou testar. Depois eu conto pra vocês se funcionou. Se eu conseguir entregar, né, o poder da minha mente pro meu tomador de decisões. E vocês vão testando aí. Depois me conta nos comentários. Você, portanto, não apenas libera o mundo de tudo que pensava que ele fosse, mas libera o ego de tudo que você pensou que ele fosse também. Meus amados, foi longa a lição mais uma vez, mas maravilhosa. A gente tá aprofundando muito. Portanto, se você é novo aqui no canal e insistiu em ficar até o final dessa lição, eu peço a você que, né, reveja, pensa se e somente se não é melhor você voltar lá na lição 1 e começar lá na lição 1, porque realmente a gente daqui pra frente só vai aprofundar cada vez mais, certo? Então, meus queridos, gratidão por estarem comigo até aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus, treinem bastante. E se Deus quiser, a gente se vê amanhã. Quer dizer, se o tomador de decisões da minha mente não resistir mais uma vez, a gente se vê amanhã, tá bom? Grande beijo, até já!